Atenção, nação, clima quente nos bastidores do Flamengo. O que era para ser apenas um pós-jogo virou assunto nacional. Depois da partida contra o Lanús, o atacante Everton Cebolinha soltou uma declaração que simplesmente explodiu nas redes sociais. Segundo o próprio jogador, este pode ser o último ano com um manto sagrado. Como assim? Do nada? É despedida antecipada? Tem proposta na mesa ou insatisfação interna? A fala repercutiu mal dentro do clube. A diretoria não teria gostado da exposição e já procurou o staff do atleta para entender o cenário. Nos bastidores, o clima ficou pesado. Neto fez uma análise forte, elogiou o talento de Cebolinha e ainda cravou: o jogador tem mercado e qualidade para seguir em alto nível, inclusive pensando em 2027. Mas e aí? O Flamengo deve renovar ou apostar na continuidade? Ou é hora de encerrar o ciclo e abrir espaço para uma nova peça no elenco? Estamos chegando com mais um react no canal, trazendo aquele recorte quente do Opina Porco, com todos os detalhes desta história que promete movimentar os próximos meses no Ninho do Urubu. Hoje o debate é sério, hoje o papo é direto, hoje é dia de dividir opiniões na nação. Comenta aqui embaixo, você renovaria com Everton Cebolinha ou liberaria o atleta? Já deixa o seu like, se inscreve no canal e fica até o final porque o que vem por aí pode mudar muita coisa no futuro do Mengão. Teve uma matéria que saiu que eu até achei que essa matéria aqui fosse uma matéria requentada. Falei assim, os caras estão requentando a matéria do ano passado. No final do ano, de que o jogador do Flamengo, o Cebolinha, ele foi sondado por alguns clubes, e inclusive pelo Palmeiras. Essa informação ela foi confirmada. O próprio jogador falou que foi sondado por outros clubes brasileiros, depois mais tarde houve a apuração na época da ESPN, que foi sondado sim pelo Palmeiras, né? O Palmeiras chegou a tentar tratativas, mas como o atleta estava no contexto ali de uma expectativa de renovação com o Flamengo, da definição de futuro, as coisas acabaram não evoluindo, até porque ele tinha ele tem ainda, né, esse ano inteiro em contrato com o Flamengo. Então ele será um atleta do Flamengo esse ano inteiro. Com os recentes acontecimentos aí da Recopa, enfim, do desempenho do Flamengo, o Cebolinha, logo no pós-jogo, foi lá e fez uma declaração que não caiu nada bem. Repercutiu de forma muito negativa, externamente falando e principalmente internamente falando. E se antes a diretoria do Flamengo não colocava ali uma prioridade de renovação com o Cebolinha, após a declaração de que ele não vai permanecer para a próxima temporada no futebol do Flamengo, colocou de vez uma pedra na possibilidade de negociação. Pelo menos essas as informações que as mídias flamenguistas trazem pra gente. Eu, na verdade, sendo muito sincero com vocês, eu acho que o Cebolinha ele é um dos atletas que tá melhor performando nesse atual cenário do Flamengo. Na verdade, eu vejo o Cebolinha um cara melhor que o Samuel Lino. Samuel Lino tem sido uma decepção. E eu acho que tem muitos torcedores flamenguistas que vão concordar comigo. Não é papo de rival, não. Não é papo assim de sacaneando ninguém, não. Falando a real. Ele tá sendo uma grande decepção porque já é um atleta que já chegou, já tem uns meses. O Paquetá chegou muito recente. O Paquetá não tem meia dúzia de jogos ainda pelo Flamengo. O Samuel Lino já tem meses, já virou o ano. Já inclusive levantou até taça pelo Flamengo. Só que até agora parece que não mostrou que veio, né? A melhor partida que ele fez foi a primeira partida que ele entrou no jogo. Foi a melhor partida que ele fez, quando ele entrou. Quando todo mundo achou que ele ia ser um jogador totalmente diferenciado, a gente até elogiou aqui. Então, sinceramente, em termos de produtividade e eficácia, eu acho que o Cebolinha tem apresentado uma performance melhor que a dele. É um jogador com mais capacidade de quebrar a linha e também mais capacidade de finalizações, principalmente quando a gente fala fora da área. E eu já tô falando tudo isso aqui, eu já tô justificando tudo isso aqui, para os torcedores não me interpretarem mal. Principalmente os torcedores do Palmeiras. Porque tem torcedor do Palmeiras que gostou dessa notícia. Tem torcedor do Palmeiras que tá pedindo Cebolinha no Palmeiras. Notícia aqui, ó, do nosso Palmeiras. É um portal de mídia alternativa palmeirense. Palmeiras monitora a situação de Everton Cebolinha
e mantém atacante no radar para o futuro. Aí fala que o Palmeiras tentou a contratação dele, mas não avançou por causa do Flamengo. Se o Flamengo perder Everton Cebolinha para o Palmeiras, com certeza vai ser uma perca e tanto. Além de sair um jogador que ajuda o Flamengo, um jogador bastante incisivo ali do meio para frente, um jogador que vai para cima, estaria reforçando um rival. Então, esperamos que o Flamengo se alinhe com Everton Cebolinha, que consiga ter a sua renovação de contrato finalizada e que o jogador permaneça no clube por mais alguns anos. Todo clube do Brasil com certeza queria ter Everton Cebolinha. O Flamengo tem nesse momento. Então nada mais justo do que valorizar o atleta, de que dar mais espaço para o atleta nesse momento. Que o jogador tem um contrato até dezembro de 2026, tudo isso que a gente acabou de falar. E a partir do meio do ano, ele já vai poder assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, caso não haja a renovação com o Flamengo. Essa condição contratual mantém o nome do Cebolinha como uma possibilidade de mercado na próxima janela, especialmente porque o Palmeiras demonstrou interesse recente no atleta. No entanto, até o momento, não há confirmação de novas investidas ou reabertura formal de conversas entre as partes. Nem tem por que isso acontecer agora, porque agora ele não vai sair, ele é um jogador do Flamengo, e se o Palmeiras for lá e tentar abrir conversa com ele, talvez o Flamengo vai fazer uma espécie de blindagem. Então é melhor esperar até o meio do ano, meio que assim, né? Vamos se fingir de morto, né? Ninguém tá aqui, para no meio do ano a gente colocar alguma coisa, porque aí ele já pode assinar pré-contrato, sem vínculo nenhum, sem depender de absolutamente nada por parte do Flamengo. Internamente, o cenário é tratado com cautela. A estratégia palmeirense costuma priorizar oportunidades de mercado que ofereçam viabilidade financeira e esportiva, sobretudo quando envolvem jogadores em reta final de contrato. Enquanto isso, o futuro de Everton Cebolinha segue indefinido. Caso não renove com o Flamengo, o atacante poderá se tornar peça estratégica na próxima janela, e o Palmeiras desponta como um dos clubes atentos à movimentação. Me parece, assim, uma matéria, uma reflexão muito sólida, o que eles trazem aqui. Realmente não parece, eu quero uma matéria para fazer hype, para dar clique. Não, me parece que é bem pé no chão. Agora eu vou ser sincero com vocês. Eu não acho que o contexto do Palmeiras atual, o Cebolinha seria um jogador viável pra gente. Uma porque é um jogador que tem ali o seu histórico, né? Já não é um jovem jogador, já não tem um retorno esportivo futuro. Ele tem também alguns problemas, algumas lesões que ele teve. Isso ele vai carregar com ele daqui pra frente. Eu falo que o Palmeiras atual, eu vejo uma equipe que está muito bem encaixada, uma equipe que ainda a gente tem um retorno do Paulinho. Então, não é necessário, nesse momento, a gente ter o Cebolinha. Não vejo como uma negociação viável. Eu já não via no final do ano passado e não vejo agora. Não é questionando a qualidade técnica do atleta, que eu acho que tem qualidade sim. Mas é que dentro hoje do Palmeiras, no contexto atual, eu não vejo ele como um jogador que vai agregar, como, por exemplo, sei lá, há um ano atrás ele poderia agregar. Se fosse há um ano atrás essa conversa, se fosse no meio do ano passado essa conversa, eu até poderia dizer, não, legal. Mas agora não mais. Eu acho que a gente tem ganhado opções de jogadores, eu acho que a gente tem ganhado alternativas de jogar de forma diferente. E Neto finaliza aí dando a sua opinião acerca desse assunto, né? O Palmeiras, que tentou a contratação de Everton Cebolinha em temporadas passadas, nesse momento, né, o torcedor avalia de que o jogador não seria uma boa opção, principalmente porque, é claro, não vive sua melhor fase com a camisa do Flamengo, tem um histórico de lesões e é um atleta que chegaria aí para conquistar a sua posição no Palmeiras, em um clube que está se reforçando também, inclusive trouxe aí Arias, né, um jogador aí do meio para frente, então já tem uma equipe formada. Trazer Everton Cebolinha, de acordo com ele, para o Palmeiras nesse momento poderia ser um risco sim, já que o jogador, por mais que se transfira de maneira de graça, tem um salário aí muito alto. Everton Cebolinha não vai ganhar menos de R$1 milhão. Então, de acordo com o Neto, né, e eu também concordo,
Para mim, é melhor ele ficar no Flamengo porque ele já tem se identificado com o clube, porque ele já tem esse carinho com o torcedor e agora é só torcer para que ele ganhe mais oportunidade com o Felipe Luiz, que sua boa fase, certeza, vai voltar. E a gente tem jogadores aí também que têm mostrado boa performance. Você vê que o Sousa, ele tá evoluindo muito. Parece que finalmente está acordando para a vida. E além disso, a gente tem jogadores para retornar. O Cebolinha não vai chegar com um salário baixo no Palmeiras. Ele chega como um jogador mais velho, sem futuro, sem perspectiva financeira e esportiva futuramente. Ele chega com toda essa questão, esse histórico de lesões que ele passou. E ele chega também com um salário que ele não vai chegar no Palmeiras querendo ganhar 600, 700 mil reais. Vocês concordam comigo? O salário que ele vai pedir hoje no Palmeiras, sei lá, deve ser de 1,5 milhão para cima, no mínimo, ou até mais do que isso, sabendo da força financeira da equipe. Então, eu acho que essa tríade aqui mostra que não faz sentido nenhum essa negociação. E, na verdade, a gente tirar o Cebolinha hoje do Flamengo é reforçar o Flamengo. É isso, né? Como que você vai assinar um pré-contrato com um jogador que vai jogar mais metade do ano ainda pelo Flamengo? E se eventualmente a gente topar com o Flamengo em algum momento na temporada? A não ser que o Flamengo tope liberar o jogador de forma imediata, mediante o pré-contrato assinado, o que não vai acontecer se não houver ali a questão da multa, que mesmo num valor baixo por fim de contrato, ela existe. Ele ainda vai ser um jogador do Flamengo. Então várias e várias coisas vão inviabilizando esse negócio. Ah, né? Tem pro final do ano. Pior ainda. Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal e já pedimos a vocês que, se é novo por aqui, se inscreva, ative as notificações e, é claro, deixa o seu like para fortalecer o nosso trabalho. Iremos deixar também o link do canal Opina Porco na descrição como forma de créditos. Vamos trazer agora nossa opinião acerca, do que falou o nosso colega Neto, palmeirense, mas que sempre traz análises perfeitas sobre o Flamengo, e dessa vez o assunto do momento é Everton Cebolinha, o jogador que deu uma declaração polêmica após a derrota contra o Lanús, onde naquela ocasião o Flamengo perdeu mais uma vez e deixou escapar o seu segundo título no ano. O jogador foi a público informar que não deverá ficar no Flamengo nessa próxima temporada, o que fez com que a diretoria do Flamengo ficasse bastante chateada, porque o que foi divulgado é que o Flamengo tem interesse na renovação de contrato do jogador, mas que agora o clima praticamente ficou insustentável. E diante de tudo isso, surge a informação de que o atleta está sendo sondado por Leila Pereira, a mandatária alviverde, que com certeza dinheiro não é problema para ela. Deve oferecer um caminhão de dinheiro para Everton Cebolinha se transferir em 2027 para vestir as cores do Verdão. Para vocês, o Flamengo tem que manter Everton Cebolinha ou não? Vocês acham que já chegou no limite? Então vamos trazer aqui as informações, trazer as notícias, tudo em primeira mão aqui em nosso canal. Palmeiras não desiste e prepara a proposta por Everton Cebolinha do Flamengo para 2027, diz Portal de Notícias. Everton Cebolinha tem contrato com o Flamengo até o final deste ano e já informou que não deve renovar, deixando o clube de graça na próxima temporada. Então, isso já indica que o jogador não está satisfeito. Parece que, com poucas oportunidades no comando de Felipe Luiz, o atleta deseja respirar novos ares, o que até então ele tem razão, porque um jogador do calibre de Cebolinha, um jogador que, na minha opinião, é um dos melhores do Flamengo em 2026, não tem muitas oportunidades. Todas as vezes que ele entrou na partida, ele tem levado perigo ao adversário, ele tem ajudado o Flamengo por ter sido um jogador mais enfático ali do meio campo para frente. Então isso deixou o jogador bastante insatisfeito e agora já deu até essa declaração falando que em 2027 pode sair.
O Palmeiras segue atento no mercado da bola em busca de contratações para este ano e também já projetando a próxima janela de transferências. Nos últimos dias, porém, um nome específico que voltou a ganhar forças nos bastidores foi o de Everton Cebolinha. Todos nós sabemos que o Palmeiras, comandado por Leila Pereira e sua marca Crefisa, é um nome forte, é uma equipe forte para que Everton Cebolinha vista a camisa na próxima temporada. Por se tratar de dois rivais diretos aí na briga pelos títulos, é claro que Cebolinha não vai também se transferir por qualquer dinheiro, se transferir para receber qualquer valor. Porque se ele sair do Flamengo e for vestir a camisa do Palmeiras, ele perde, essa idolatria, vamos dizer assim, esse carinho do torcedor rubro-negro. De acordo com as informações reveladas pelo portal Nosso Palestra, o Verdão mantém interesse na contratação de Everton Cebolinha, atualmente no Flamengo, mas com foco na temporada 27. Cebolinha já deixou claro ao clube carioca que não pretende renovar o seu vínculo e deve se despedir no final da temporada. Diante disso, o Palmeiras monitora a situação e aguarda o encerramento do contrato para iniciar as tratativas diretamente com o staff do jogador. Quem acompanhou os últimos jogos do Flamengo, principalmente a última partida diante do Lanús no Maracanã, onde o clube carioca saiu muito vaiado, torcedor muito insatisfeito, inclusive hoje teve protesto na Gávea. Ou seja, o clima no Flamengo em 2026 é muito aquém daquilo que aconteceu em 2025, onde o clube carioca conquistou todos os títulos, onde Felipe Luiz conseguiu fazer com que o Flamengo jogasse bola. Então, Everton Cebolinha aí, tudo indica que deve sair na próxima temporada. Vale lembrar que o atacante poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir do meio do ano, caso não haja renovação. De acordo com o jornalista André Hernan, da ESPN, o atleta já foi alvo do Palmeiras no final do ano passado. As negociações, entretanto, não avançaram naquele momento. Ainda assim, uma nova investida não está descartada. Após a perda do título da Recopa Sul-Americana, Cebolinha falou na zona mista e indicou que vive seus últimos meses no clube carioca. O atacante destacou a sua ausência de conversas na renovação e sinalizou que o ciclo está próximo do fim. Não houve nenhuma conversa de renovação neste momento. Não fui procurado. Creio que posso afirmar que esta seja minha última temporada aqui no Flamengo, afirmou o atacante. A possível contratação de Everton Cebolinha por ser positiva para o Palmeiras, pode ser positiva para o Palmeiras, especialmente pela possibilidade de chegada sem custos de transferências. O atacante já demonstrou bom desempenho em outros momentos da carreira e agregaria experiência ao elenco. Ainda assim, o Verdão deve analisar o mercado com cautela, considerando idade, encaixe tático e planejamento financeiro antes de avançar de forma definitiva. Assim como mencionou o Neto, do canal Opina Pouco, a quem deixamos aqui os créditos, também eu concordo com ele. Ele enfatizou de que nesse momento o Everton Cebolinha é um dos melhores do Flamengo, inclusive melhor até de que Samuel Lino. E mesmo assim, Felipe Luiz insiste em colocar Samuel Lino, insiste em colocar Plata, ou seja, suas convicções não têm dado certo no Flamengo nesse momento. E pelo visto, ele vai morrer com essas convicções, atrapalhando assim o desempenho do Flamengo nessa temporada de 2026. Então participa aí, galera, deixa sua opinião, fala um pouco sobre Everton Cebolinha, merece ou não renovação de contrato, ou vocês acham que já se encerrou o seu ciclo? Essas foram as últimas informações do Flamengo. A qualquer momento trazemos aqui mais notícias do nosso Mengão.